Olá, meus amigos e amigas da Escola Novos Sofistas. Eu estou gravando este vídeo para lhes falar sobre um dos aspectos mais importantes da oratória. E eu estou me referindo ao uso adequado da voz. Essencialmente, a palavra oratória tem a ver com o ato de praticar uma oração, algo que é feito pelo orador. Tem a ver com a oralidade, o que significa a comunicação através da boca. Todos nós sabemos que nós nos comunicamos não apenas com o que dizemos, nós nos comunicamos com a nossa gesticulação, nós nos comunicamos com o nosso olhar, nós nos comunicamos com a postura e até mesmo com as roupas que utilizamos, adereços, maquiagem. Tudo isto é comunicação. Tudo isso passa ao receptor, ao auditório, mensagens. Mas a voz é, sem dúvida nenhuma, um dos elementos mais importantes da oratória, da comunicação oral. É à luz disso que eu gostaria de lhes dar 7 dicas, 7 conselhos simples acerca do uso adequado da voz. Em primeiro lugar, é preciso que o orador projete a sua voz de tal maneira que o auditório seja alcançado por sua voz de modo confortável. Se o auditório escuta algumas palavras, outras palavras lhe escapam, a comunicação está absolutamente prejudicada. De tal maneira que, antes de começar uma fala, certifique-se de que todos os que estão no auditório sejam capazes de lhe ouvir de modo confortável e claro. Em segundo lugar, o orador deve estar preocupado com a linguagem que utiliza. A linguagem deve ser adequada ao auditório. Não é o auditório que deve se adequar ao orador, mas o contrário. Eu devo utilizar a linguagem que melhor atende, toca, comunica aqueles a quem eu vou falar. Por exemplo, se eu tenho um auditório que tem uma idade avançada, é composto pela sua maioria de pessoas idosas, é interessante que eu faça referências a coisas do passado, canções, autores, poemas, que remetam este auditório a algo que eles conhecem e, portanto, estão mais prontos a reconhecer na tua fala e concordar com você. Se eu tenho um auditório composto por pessoas jovens, adolescentes, então é melhor falar do futuro, dos desafios, das possibilidades, das chances que essas pessoas terão na vida se concordarem com você. Percebam que não apenas eu estou utilizando uma linguagem adequada ao auditório, mas a abordagem do tema também é adequada ao auditório. Por isso eu tenho insistido que é extremamente importante que você busque conhecer a plateia para a qual você estará falando, dominando pelo menos 5 dimensões acerca da plateia. Quantas pessoas serão? Porque uma coisa é falar para 5, 10 pessoas, outra coisa é falar para 100, 200 pessoas. Qual a faixa etária destas pessoas? Qual a escolaridade dessas pessoas? Qual é o nível social que essas pessoas têm, em sua maioria? E, em último lugar, se tem algum traço que aproxima essas pessoas, são estudantes de direito, eventualmente são empreendedores. Então, você dominando essas 5 dimensões, você poderá previamente adequar as figuras de linguagem e toda a comunicação a este público a que se destina a tua fala. Uma terceira dimensão, uma terceira dica em relação ao uso da voz tem a ver com evitar uma comunicação monótona. A palavra monótono é uma palavra
que tem a ver com um só, mono, tom, um só tom. Então, um indivíduo que começa falando, gritando, no início ao fim, ou um indivíduo que fala baixinho, que você precisa fazer muita atenção para poder perceber o que ele tem a dizer, e faz isso do início ao fim, é um indivíduo monótono. A voz, ela precisa variar, não apenas a altura com que eu falo, mas também a velocidade com que eu falo. Quando eu altero a altura e velocidade, quando eu mudo a frequência da minha comunicação, eu me aproximo dos meus ouvintes. Uma quarta dica, talvez a mais importante, cuidado com os vícios que você foi adquirindo ao longo da vida. Esses vícios, eles estão presentes na nossa comunicação oral e muitas vezes nem temos consciência deles. O começo vai ser ter consciência deles para poder corrigir com o tempo. Eu quero me referir principalmente a 3 vícios. O primeiro vício é o de completar os silêncios com sons que não dizem nada. É o barulho da tua mente procurando a palavra. Você conhece oradores que fazem esse tipo de coisa, como dizer... o que é que esse barulho, esse fonema quer nos dizer? Quer nos dizer que ele está procurando a palavra. E a pergunta é por que ele não procura a palavra em silêncio? Uma outra forma de fazer o mesmo barulho que tenta ocupar o lugar do que vem a ser dito é exatamente este que eu acabei de fazer. Quer dizer, o indivíduo fica... Meu amigo, minha amiga, se você quer procurar as palavras, faça-o em silêncio. Quanto maior for o teu vocabulário, mais fácil virá as palavras a você. Mas se elas não te ocorrerem, você tem o direito de buscar a palavra justa, adequada, própria para comunicar aquilo que você quer comunicar, mas o faça em silêncio. Bem, é uma tarefa tão difícil porque neste vídeo eu já o fiz 2 vezes. Talvez você não tenha percebido, mas eu percebi, porque eu estou atento a isto, eu estou atento aos meus vícios, buscando evitá-los e corrigi-los. Depois assiste de novo o vídeo e tenta identificar os 2 momentos em que eu procurei palavras e, procurando palavras, disse, ainda que tenha sido muito rapidamente, porque a palavra logo me veio. Um segundo vício muito frequente para aqueles que estão falando em público é a tentativa de buscar no auditório a concordância com expressões como né? E falar 2 ou 3 frases, né? Né? Isso é um vício. Você até pode buscar o retorno, o feedback do seu auditório e pode até dizer né, mas aquele que repete a mesma palavra, seja ela qual for, diversas vezes em sua oração, comete um equívoco técnico e estético, o que é extremamente importante. Outras pessoas, ao invés do né, buscam o feedback dizendo entende, entendem, compreende. Se isso é dito 1 ou 2 vezes, não há nenhum problema. Mas se o indivíduo repete isso a cada 2 ou 3 minutos em sua fala, como eu já disse, padece de sofrimentos estéticos. Um terceiro vício que acomete muito a nós que somos nordestinos, particularmente o povo aqui de Recife, é trocar o endo por eno. Eu estou comendo, quando o correto seria dizer eu estou comendo. Eu estou correndo, quando o correto deveria ser eu estou correndo. É preciso ter cuidado, porque pessoas de outras regiões percebem facilmente este equívoco, muito embora nós aqui nordestinos, recifenses, não percebamos, mas nós queremos nos comunicar de modo correto, de modo adequado ao maior número de pessoas. Há outros tantos vícios, eu vou dedicar um vídeo inteiro a identificar e a comentar os vícios de fala, os vícios na comunicação. Mas vamos voltar. Nós estamos abordando aqui
quais são os defeitos, os problemas no uso da linguagem que nós devemos evitar, nós podemos receber como uma dica, como algo que nos ajude a usar a linguagem de uma forma mais eficaz na comunicação daquilo que estamos dizendo. Eu sugiro a você que busque melhorar, enriquecer, ampliar o seu vocabulário. Isto é extremamente útil, não apenas na perspectiva estética, não apenas na perspectiva da fluidez da fala, porque quando você tem um vocabulário mais amplo, as palavras vão te ocorrer com mais frequência, mas também porque você poderá fazer acompanhar uma determinada expressão por expressões sinônimas, o que fortalece a linguagem. Então, tente relacionar expressões sinônimas de uma palavra que será importante na tua fala, para que você evite repetir várias vezes a mesma palavra, mas para que você também possa, ao utilizá-la pela primeira vez, já indicar que outras expressões sinônimas estão disponíveis a você. Uma sexta dica que eu gostaria de lhes dar acerca do uso adequado da voz é tente falar com naturalidade. Houve uma época que estava na moda o que eu vou chamar de grandiloquência. Aquela voz impostada, aquela voz do indivíduo que começava dizendo: amabilíssimos irmãos, nesta noite memorável, quedo-me genuflexo diante do Altíssimo Deus. Era uma voz impostada, com uma linguagem exageradamente rebuscada. Isso está completamente fora de moda. Hoje, o que comunica com mais eficiência é a fala marcada pela naturalidade. Evite ser teatral. Ensaie teatralmente o ser natural. Parece paradoxal o que eu estou dizendo, mas é justamente o que eu quero lhe dizer. A gente precisa tentar comunicar de modo natural e, se isso for difícil, elabore, exercite a fala com naturalidade. Isso por duas razões. Porque a fala natural aproxima você do ouvinte e dá credibilidade àquilo que você diz. Porque a pessoa percebe que você está falando de cor, está falando de coração, e isso toca, persuade, convence muito mais. Então, quanto mais verdadeiro você parecer, quanto mais espontâneo você parecer, mais eficaz será a sua comunicação. Em sétimo e último lugar, valha-se de exemplos que ilustrem aquilo que você está dizendo. As pessoas gostam de ouvir histórias, e as histórias, às vezes, ficam guardadas mais fortemente do que conceitos e ideias abstratos. Não é? Então, procure contar histórias que ilustrem, que demonstrem. Essas histórias podem ser suas ou podem ser coletadas durante as suas leituras ou ouvindo histórias no YouTube, vídeos interessantes. É preciso construir o que o reverendo Otton Guarnaz Dourado chamava de alagado, que era uma espécie de anotação de coisas interessantes que eu vou encontrando e que imagino que podem, de algum modo, serem úteis a mim. Então, essas foram dicas, né? Foram as nossas dicas de comunicação oral, de uso da palavra, de uso da linguagem. Eu espero que esteja sendo útil a você e que você compartilhe com pessoas amigas que você gostaria de ver também evoluindo pessoal e profissionalmente. Paz e bem a todas e todos. Vamos juntos na escola Novos Sofistas.